Você gosta de teatro? E teatro na igreja? Já assistiu algum? Concorda com esse método de evangelização? Hoje eu converso com o Madison Barreto e o Ítalo Germano, líderes do Ministério Entre Amigos Comedy, que é um grupo de teatro cristão que tem como uma das principais características o humor. Então não saia daí, pois o programa Mente Aberta está no ar. Eu quero agradecer muito o contato de vários telespectadores que enviaram as suas mensagens para os nossos e-mails, para o nosso e-mail, que é menteaberta@redesuper.com.br, e também mandaram mensagens pelo Twitter, que é @pgmmenteaberta. Ouvintes e telespectadores como, por exemplo, Nilce Rocha, o Daniel Júnior, o Rodrigo Júnior, o Samuel Santos, que entraram em contato com a nossa produção, mandando as suas sugestões, as suas perguntas. Quero agradecer não somente a eles, mas também a você que assiste o nosso programa. E tenho certeza que vai gostar muito do programa de hoje, pois eu estou conversando aqui com dois atores, mas dois também produtores. Eles cuidam de várias partes aí desse ministério, desse trabalho com teatro. É o Madison e o Ítalo. Acertei, né? Isso mesmo. Conversar com dois, às vezes eu vou trocar, mas acho que eu vou conseguir memorizar rapidamente os nomes. Madison e Ítalo, muito bem-vindos ao programa Mente Aberta. Obrigado. E falar sobre teatro na igreja é preciso abrir um pouco a mente, né? Porque muitas vezes a gente se acostumou com um modo de cultuar, um modo de estar na comunidade cristã evangélica. Sim. E o teatro é uma inovação. Pode não ser uma coisa de 5 anos, mas já tem alguns anos aí que começou a aparecer teatro. Qual foi o start, o ponto inicial? Qual foi a iniciativa e quem começou com essa ideia? Foi você, Madison, ou você, Ítalo? Ítalo. O Entre Amigos mesmo, né? Ele já teve vários nomes, que começou na escola. E a proposta que nós fazíamos a graça, o ar da graça, nas escolas, no meio de amigos e tal, onde veio a necessidade de trazer para a igreja também. E de um tempo para cá nós temos apresentado muito em igrejas, ONGs, escolas, empresas, praças e em outros lugares. Vocês eram da mesma igreja local, é isso, Madison? Hoje em dia sim, mas o Ítalo era de uma outra igreja, o grupo se iniciou nesta igreja. Como é que era o nome mesmo? O nome do grupo antigo? Era 2+1. 2+1. Isso. Então eu já trabalhava com teatro em minha igreja, já dirijo teatro há quase 5 anos em minha igreja e apresento, atuando, desde que eu era criança, Então, quando o Ítalo veio para a minha igreja, a gente decidiu investir no grupo, Ele já atuava com o grupo, com membros de várias igrejas diferentes, e hoje a gente se dedica exclusivamente ao grupo, Uhum. Agora, a linguagem do teatro é uma linguagem muito específica, Como é que é a aceitação disso na igreja? Vocês fazem isso durante horários de culto? Como é que é o processo? Sim, tem igrejas que fazem da programação a peça. E tem outras que nós temos alguns minutos onde levamos uma apresentação também. Uhum. Então tem muito isso, E como é que é a recepção por parte da igreja? Olha, cada igreja que a gente vai é uma experiência nova, A gente vai muito em igrejas tradicionais, mas vamos também em igrejas pentecostais, em denominações diferentes, desde batista a assembleia. Então cada igreja acaba tendo uma recepção diferente, Algumas igrejas são mais abertas ao teatro humorístico, já desde o início da peça já estão à vontade. Outras igrejas são um pouco mais fechadas, Mas graças a Deus, mesmo em públicos diferentes, em igrejas diferentes, a gente sempre tem uma recepção positiva, Às vezes algumas igrejas são um pouco mais fechadas no início, mas vão se abrindo no decorrer da peça e se divertem e também compreendem a mensagem que a gente quer passar pela peça. Bom, meu alvo nessa conversa é abrir nossa mente sobre a série de temas, no caso hoje, sobre teatro na igreja. Tenho certeza que tem muita gente que pensa assim, por que fazer teatro? Por que não a pregação expositiva da palavra de Deus, como sempre foi feito? Por que fazer teatro na igreja? Sim. Hoje em dia, é importante nós levarmos a palavra de Deus de todas as formas possíveis. E o teatro é uma delas. Já tivemos experiências de ir numa igreja que o pastor que nos convidou não sabia que nós éramos um grupo de teatro e cômico.
Ah, tá. Pensou que era um teatro mais formal. Recomendaram para ele o grupo de teatro. Isso. Chegamos, começou a fazer graça, ele assustou, né? Não, e na recepção ele comentou com nós assim, que bom que vocês vão no teatro, né? Porque aqui eu não gosto de muita brincadeira, não. Aí ele, acabou com vocês logo no início. Aí o olho já regala, né? E agora? Eu também não gosto, não, pastor. Mas aí, como é que foi? E no final acabou que aí a preocupação, né? E agora, José, o que nós vamos fazer? O pastor não gosta de nada engraçado. Eu vou fazer comédia. Já sei, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer da forma correta. Vamos respeitar a igreja, porque nós devemos respeitar, né, o lugar. E ele já sentou na frente. Eu falei, meu Deus, eu achei que ele não ia vir, ele veio. Ele veio, sentou lá e ficou. E o roteiro pronto, né? E ele não sabia, já tinha montado a peça. Aí a irmã falou, e com vocês o grupo de teatro Entre Amigos Cômicos, gente, a gente vai rir demais. Eu, uhul, já fiz. O coração já, uhul, bom demais. Aí que eu falei, vamos fazer, Madison. E então, foi tão engraçado que assim que nós começamos a abertura, esse pastor já começou a rir. Ah, é? Ele começou a rir da abertura. Eu falei, uai, vamos fazer mais um pouquinho. Aí fez mais uma arte, ele riu também. E no final, nós gostamos da interação dele, porque ele falou realmente que ele não esperava que através da comédia poderia levar alguma mensagem. E ele foi o impactado da noite. Agora, vocês falam de mensagem, Madison, eu creio que não é só evangelização. Sim, com certeza. Porque se você vai numa igreja, talvez a evangelização seja no ar livre, vocês fazem ar livre, pelo que você falou. Sim. Mas e na igreja? Porque só tem crente lá, ué, e aí? Verdade. A gente procura trabalhar temas diferentes, né? Como vocês vão ver nas fotos, a gente apresentou um encontro de casais. Então, peraí, você falou de fotos. Isso. Você vai falando, nós vamos mostrando aqui, nós temos algumas fotos do trabalho de vocês. Então, à medida que a foto vai falando, você fala do encontro de casais, mas você vai olhando as fotos e vai comentando. Você, Ítalo, e você, Madison, vão falando, tá? Então, eu peço a produção para ir rodando as fotos. Isso, nós temos lá. Isso não foi um encontro de casais, Isso não. Isso foi um congresso de jovens, né? Uma peça chamada Moisés. Vocês estão rindo ou chorando ali? Os dois. Um pouco dos dois, né? Chorando de rir. Que é uma peça que fala sobre milagres, né? Sobre valorizar os milagres diários que acontecem com a gente, a provisão de Deus. Pode passar. Isso aí foi que espaço? Isso foi um sítio, né? Um congresso para jovens, com cerca de 300 jovens. Então as igrejas chamam vocês para parte da mensagem ser através... Essa apresentação foi única, né? Teve uma banda e depois teve a nossa apresentação. Mas eu estou vendo ali que vocês estão paramentados, estão com vestuário também. Vocês que montam esses trajes. Cada peça exige figurinos diferentes, né? Nesse caso, a gente foi figurino de época, né? Mas algumas peças, às vezes, muitas peças são roupas normais mesmo. Mas você que escreve, Madison? A gente constrói as peças juntos, né? A maioria das peças, o Ítalo que concebe, né? Mas a gente discute ideias juntos, né? Para montar a peça, dependendo do contexto, né? Mas do encontro de casais, que eu citei... Você pode falar do encontro. A gente preparou uma peça na temática sobre casamento, né? Então não foi uma peça evangelística, né? Essa foi sobre a peça Alixe-se, né? Como é que é? Alixe-se? Alixe-se. A proposta da peça, a gente pega até momentos da nossa vida mesmo. Sei. A ideia dela foi quando eu fiz 18 anos. Sei. Então eu fiquei com receio de alistar para o exército. É mesmo, Ítalo? Você queria servir a pátria? Você não queria servir a pátria? Em casa, orando, intercedendo por soldados. E dali o medo de estar ali, de ir para se alistar, né? Fez com que inspirasse essa peça. Que aí nós adaptamos para o contexto, né? Então ali vocês vão notar que um daqueles recrutas ali representa a mim. Sim. Medroso, com receio e torcendo que todo mundo entre, menos eu. Doido para ser dispensado, para cair no excesso de contingente. E aí a mensagem que às vezes nós levamos para as igrejas é justamente esta. A guerra que hoje existe, a guerra diária, muitos não querem participar. Sim. Muitos sabem que existem, desconhecem da existência desta guerra diária, né? Fugindo do propósito. Da briga. Exatamente. Da verdadeira luta. E essa foto aí? Essa peça é uma peça que fala sobre, como dizer, sem dar um spoiler da peça, né? Uma peça sobre valorizar a vida, valorizar as pessoas, né? Sim. Essa peça se passa dentro de um sonho de um personagem. Então ali ele começou a dormir, né? Então toda a peça vai se passar dentro do sonho dele, que ele vai conhecendo personagens que vão se passando pela mente dele, até chegar um último personagem que vai confrontar a forma como ele está vivendo a vida dele. Mas não conta o final da história, Isso. não. Mas, então, assim, o humor é criado por esses contextos, né? Então, você vai ter uma criança que chega, então,
é aquela que ele que faz a criança, né? Então é aquela criança agitada, que corre pela igreja inteira, né? Então isso que cria o humor em nossas peças, né? Pelas situações criadas. E a identificação de quem está vendo com a sua própria vida, né? Verdade, que às vezes você teve que lidar com uma criança daquele jeito, né? Você vê um adulto representando aquela criança. E essa aí? Esse é um dos personagens que aparece na peça, né? Que é um senhor de idade, né? Meio surdo, no sonho dele. Isso tudo dentro do sonho dele. E esse personagem ele começa a tratar mal as pessoas no sonho, né? Ele trata mal o idoso, chegou a criança que tratou mal, vendedores, né? Até que chega um último personagem, ele leva ele a refletir a forma como ele trata as pessoas, né? Esse é um dos temas que a gente aborda muito, de como você age com as pessoas, como você é como cristão no dia a dia. E eu vejo que parece que tem muita inspiração de que vocês já leram e ouviram, né? Quando você falou dessa questão dos sonhos, eu estou lembrando do Conto de Natal, que é um clássico do Scrooge, né? Do homem que sonhava, que devia ajudar os outros, aí depois ele muda na perspectiva do Natal. Eu acho que a gente acaba, quando vai fazer uma peça, a gente acaba das influências da nossa leitura. Com certeza, a bagagem, né? Que a gente e a bagagem de vocês? O que vocês leem, né, para montar as peças? Quais são as inspirações de vocês? Então... diversas inspirações assim. Eu estou falando diversas, tentando lembrar as primeiras. Mas assim, vocês, é filme? Sim, com certeza. É teatro? Muitas vezes uma situação cotidiana inspira uma peça, né? Às vezes uma conversa de amigos, como a criança que a gente citou, né? Que foi uma criança que o Ítalo viu no ônibus. Viu a criança agitada, correndo pelo ônibus, não parava quieta, a mãe tentando controlar, acabou se tornando um personagem. Tem um personagem que eu faço, que é um senhor de idade, que nasceu inspirado em um senhor de idade da minha igreja. Sim. O jeito de brincalhão com as pessoas, e um pouco surdo, repetindo a mesma coisa várias vezes, acabou se tornando um personagem, né? Aquela história da arte imitar a vida. Isso. Eu acho que existe ao mesmo tempo que a arte imita a vida imita a arte, né? Às vezes o que a gente passa nas peças, as pessoas começam a brincar com aquilo também, começam a viver pelo que viram nas peças. E eu quero fazer uma pergunta, Madison e Ítalo. Meu alvo aqui não vai ser facilitar vocês, mas é fazer com que nós reflitamos sobre esse tema. Colocar humor numa peça de um tema sério, por exemplo, falar sobre divórcio, falar sobre relacionamento da igreja, e tratar isso de forma bem humorada, com um bom humor, não acaba diluindo o tema, não acaba atrapalhando? Vocês nunca tiveram problema com isso dentro das igrejas, não? Olha, deve tomar muito cuidado ao lidar com essas partes, né? Momentos que a pessoa está vivendo ali. Nós já fizemos alguma peça que falava sobre a morte e um membro tinha acabado de perder um ente querido. Então devemos tomar muito cuidado aonde vêm os estudos. É importante se estudar a arte da oratória, o contexto, o comportamento, para que não se torne uma heresia ou afronte uma pessoa. Né? Exatamente. Sim. Agora, você falou de estudo. A formação de vocês é que área, Madison, a sua formação? Eu sou designer gráfico e escritor. Mas a vida inteira eu sempre estudei teatro, né? Eu tive aulas com alguns particulares com ator profissional, né? Então isso me ajudou bastante no teatro, né? Mas até o design, como no design você aprende a representar um conceito como imagem, isso ajuda na concepção de peças. Você quer representar um conceito através de uma cena em uma peça. Com certeza a logomarca do grupo deve ser excelente. Com certeza o projeto gráfico e marketing do Entre Amigos é eu quem faço, né? O que minha área profissional que me ajudou. E a sua formação, Ítalo? De produção multimídia e gestão financeira. Uau, então você foi para duas áreas. Dois extremos, né? Mas e nesse sentido, até pensar em produção multimídia, porque o teatro hoje, ele tem um quê de multimídia também, né? Porque você tinha um teatro chapado. Sim. Aquele teatro, antigamente, que bastava um palco e o gogó do ator, né? Hoje eu vi ali que vocês têm uma série de recursos audiovisuais ali, né? Como é que são as peças nesse sentido? A interação é muito importante hoje, ainda mais para você manter a atenção durante 30, 50 a 1 hora. Então, a multimídia, né, vários meios de comunicação ali, naquele momento é importante. O som, a iluminação, as brincadeiras que às vezes fazemos, então realmente faz com que construa um recado importante para o jovem. Agora, eu vi vários espaços nas fotos que nós vimos, né? Onde que é a melhor recepção? É no templo, vou usar templo aqui entre aspas, né? No espaço físico, que costumamos chamar de templo da igreja,
ou numa praça. Vocês fazem em espaços abertos, Sim, né? Com certeza. Como é que é assim, a recepção? Com certeza é variada. Eu acho que mais fácil de executar uma apresentação em ambiente fechado, de uma igreja, um auditório. Por causa da sonoridade, Sim, da acústica. por as pessoas estarem acomodadas. Mas a gente apresentou uma vez em uma mansão, no Mangabeiras, convidaram a gente para uma festa, um evento fechado. Então, a gente tinha que apresentar na área da piscina e tinha pessoas em todos os andares da casa olhando pelas janelas a apresentação, entendeu? Então, é bem mais difícil você conseguir prender a atenção das pessoas num contexto assim, né? Mas elas se envolvem e se divertem da mesma forma, né? Numa praça pública, você vai ter a dificuldade das pessoas estarem em transição, né? Para um público, sai, volta, passa outra pessoa e às vezes pega o final da peça, entendeu? Então, um ambiente fechado sempre é mais fácil. E vocês fazem para criança também, como plateia ou só para adultos? Sim, para criança também. E como é que é a recepção? Criança e adultos, é a mesma, é variado? Olha, quando tem as duas no mesmo momento, né, tem que ter duas interações ao mesmo exato momento, porque às vezes a gente faz para criança, o pai já começa, né? E se a gente leva para o pai, a criança começa a viajar, né? Então tem que ter uma interação para os dois, mas existem momentos que fazemos isso sim também. Agora, eu vou fazer uma pergunta, inclusive assim, porque o telespectador tem que entender, porque obviamente a gente conversa um pouco antes do tom das perguntas, mas tem pergunta aqui que eu vou fazer agora e eles não estão sabendo, não. Mas eles trabalham com humor também, vou ter que se virar com isso. Uma das piores coisas que tem, quando a gente conta uma piada, a pessoa não entende a piada. Como é que é essa questão, quando vocês fazem teatro, vocês montam uma cena, que de repente aquela cena fala, essa cena vai ser arrebatadora, e o pessoal não entende a piada. Como é que é isso? Teve um momento que não era para ser engraçado. Convidaram a gente para levar uma peça séria, muito tempo atrás. Eu falei, uau, vamos fazer uma peça séria assim, vamos impactar a igreja, o lugar que convidou, né? E no final, a peça tinha que a pessoa, ela simulava um suicídio. Misericórdia. E tinha arma, né, e tal. E a pessoa, eu fiz o personagem, peguei a arma, né, coloquei assim na pessoa e falei assim, agora é seu fim. E quando eu fui fazer seu fim, a arma desmontou. Plof! Aí eu olhei assim, a igreja toda olhou para mim e começaram a rir. Mas tem várias formas de eu fazer o fim dessa pessoa. É o famoso caco, né? Você teve que resolver isso rapidamente. Então, várias situações começam uma história que uma vez um pastor falou, ele sabia que nós íamos fazer teatro, então o pastor, eu posso contar uma piada? Aí pode. O pastor? Eu gostaria de compartilhar com vocês uma piada. Aí ele começou a falar, não, a piada é o seguinte, tinha um japonês, ele pegou no carro, ele dirigiu o carro rápido, e eu lá, prestando atenção no que o pastor falando. Aí o japonês passou no quebra-mola, estragou o carro, e do nada o japonês voltou lá e escreveu. Rápido quebra-mola, devagar também. Ele parou. Aí eu olhei pro lado. Aí eles começaram a rir, não era da piada, para não deixar ele sem graça. Você não achou graça nenhuma na piada, né? Eu só mostrei um sorriso. Mas como é que é essa questão de montar? Tem momentos de riso? Porque vocês fazem as peças, vocês repetem, né? Sim. Não é só sob encomenda, né? Tem aqueles momentos que vocês já esperam que as pessoas vão rir, como é que é? Sim. Sim, aqueles momentos testados, né? Algumas piadas prontas que a gente já fez em alguma igreja, funcionou, a gente espera que vai funcionar na próxima. Às vezes acontece de não funcionar, as pessoas não entenderem aquela situação. Mas muito do humor que a gente faz não é de uma piada pronta. A gente vai falar essa frase e as pessoas vão rir disso. Mas da forma como a gente age, de expressão facial, de interação com o público, né? Isso sempre é muito engraçado. Quando você pega alguém da plateia e traz para o palco, interage com ela, põe ela em alguma situação, as pessoas sempre riem, né? Gostam disso. Sim. Principalmente quando é alguém conhecido, né? Você vai em alguma igreja e pega algum líder lá e põe ele para frente, as pessoas riem muito disso. Pega o diácono lá. Sim. Ou pega, como fazendo personagem idoso, né, que eu faço sempre, eu sempre pego uma pessoa para ajudar ele a andar. As pessoas caem muito na gargalhada só de ver isso. De ver o velhinho, eu fazendo personagem de velhinho, ajudando ele a andar. Ou
um doutor, que às vezes a gente faz e chama alguém para ser consultado também pelo doutor, entendeu? Então, as nossas peças a gente procura ser interativo com as pessoas. Aí o humor passa a surgir desses momentos, da interação com as pessoas, das nossas expressões, das situações que a gente vai vivendo na peça, né? Agora, vocês já fizeram alguma peça, e pelo que eu entendo, o próprio nome do grupo mostra que são peças de humor, mas que vocês sentiram do espírito, assim, que apesar do humor, no final ia ter gente chorando, ia ter gente sendo quebrantada? Conta alguma experiência que tenha acontecido isso. Num congresso do ano passado, a peça, ela falava de aproveitar todo momento, né? Viver a vida como se fosse o último dia. E no meio da peça, levando a mensagem, no final, eu lembrei da minha história de vida, da minha mãe. Uau! E aí eu falei assim, parei a peça e falei, gente, há 2 anos atrás, a minha mãe sofreu um AVC, um médico, e todo mundo prestando atenção, em uma peça cômica. Aí parou na hora. Mas ficou claro que não era mais o personagem, que era o Ítalo. Sim, parou na hora. Aí eu falei, a mãe sofreu um AVC, o médico desenganou, falou que ela ia realmente falecer. Mas o que me encorajava é lembrar que ela falava, você é um bom filho, eu te amo. Não. E naquele momento, algumas pessoas começaram a engolir, ver as atitudes que ele tem feito com a mãe e levado a pessoa a refletir. Naquele momento, nós não imaginamos que aconteceria daquela forma. Foram mais de 150 jovens chorando. Que loucura. E alguns ligando para a mãe. Que coisa, né? E mesmo das peças, né? Nesse caso foi uma experiência que ele contou no final da peça, mas muitas vezes acontece da temática da peça levarem as pessoas a essa comoção no final. Porque a gente aborda temas fortes em humor. Por exemplo, casamento, sobre como tratar os filhos, sobre viver uma nova vida em Cristo. Nossas peças trabalham alguns temas assim. As pessoas vão rindo durante a peça, mas elas começam a se identificar. E às vezes elas veem alguma atitude, alguma forma como ela está vivendo, que a gente retratou na peça ali de uma forma engraçada, mas que ela precisa mudar, que ela precisa melhorar. Né? Então, quando a gente vai levando para a conclusão da peça, né, a conclusão sempre é séria, a gente leva uma mensagem, um apelo no final das peças. Então, sempre tem conversões, pessoas que percebem que já aconteceu de... você conhece, melhor o Ítalo contar essa história, do marido que traía a esposa, chegou no final para falar com você? A história, a gente apresentou a peça, né, levando um recado sobre a família. O tema era casamento. Casamento, sim. E no final da peça, ele era um diácono, ele me chamou assim, ei, gostaria de falar com você que a peça me tocou. Eu, é mesmo? Porque eu estava traindo a minha esposa durante 2 anos. Uau, que coisa. Uma peça de humor, sim, mas humor na forma de apresentação, mas o tema é sério, o tema né? é sério. É porque hoje as pessoas estão acostumadas com um humor que, para ser engraçado, precisa humilhar, precisa denegrir a imagem da mulher, do homem, mas o humor, ele tem a sua essência. Vocês têm a tese do humor limpo, é isso que é o termo? Sim. O que é esse humor limpo? Rir da situação, de uma coisa que acontece, que todos nós vivenciamos, tornar a vida um pouco mais engraçada, fazer um momento legal. Mas sem ridicularizar o outro. Sim, com certeza. Porque hoje você vê muitas das vezes que para ter um humor interessante é falar, aquela mulher é assim, aquela mulher é assada, o homem para ser bonito ele tem que ser assim, e as pessoas começam a rir dos que não são assim. Mas sabemos que não é desta forma. E como é que é o processo do convite de vocês? As pessoas propõem assim, olha, eu vou fazer um congresso sobre criação de filhos. Montem uma peça para o congresso ou vocês têm um leque de opções, de temas que já existem peças? Como é que é o processo? A gente tem, em média, hoje, 25 peças. Então, a gente já tem peças em variados temas, né? Então, quando nos contactam, procurando um tema, por exemplo, família, a gente já tem uma peça nesse tema. Sim, vocês têm um arsenal, entendeu? Ali para... Então, quando trazem para a gente um tema que a gente ainda não tem uma peça, aí sim a gente vai construir uma peça para aquele tema. É um motivador, né? Ou adaptar uma peça que a gente já tem, né? Isso acontece muito em nossa igreja, né? Às vezes o pastor traz para a gente um tema de uma mensagem que ele vai pregar. Uma vez ele trouxe para a gente o livro de Números. Ele queria uma peça sobre o livro de Números. A gente pegou o livro de Números e era só caminhada do povo no deserto, lei, sacrifício. É muito difícil trazer aquilo de uma forma humorística, né? Então a gente precisou criar uma peça
às vezes dão um tempo específico para a gente, às vezes dão 15, às vezes dão 1 hora. A gente precisa criar uma peça dentro daquele tempo. E de uma forma divertida, né? Falar em tempo, nosso tempo acabou, mas eu estou com tanta pergunta aqui. Saber se vocês têm peça na área de escatologia. Tem escatologia, assim? Volta de Cristo, essas coisas? Dá um jeito. A gente monta. Eu quero agradecer vocês. Quem sabe a gente pode, né, marcar um outro dia para encontrar. Quero deixar um grande abraço também para o pastor Jackson, pastor da Primeira Igreja Batista, nosso amigo, né, pastor de vocês, não é isso? E a todos os irmãos da Igreja Batista, um abraço a vocês. Obrigado. Parabéns pelo ministério, que Deus continue usando. Deixa nossos contatos? Por favor, né, vou pedir para a nossa produção colocar o contato, mas fala aí, Médici, os contatos. Olha, você pode curtir a nossa fanpage no Facebook, que é o facebook.com/entreamigoscomedy, ou me ligar, você fala comigo no 31 9306 3656. De novo, Facebook é? facebook.com/entreamigoscomedy. Perfeito. Comedy com Y no final. O bom de ter ator falando aqui, o cara olha para a câmera, fala normalmente, como se fosse já especialista, mas né, já lida com o público. Médici, obrigado, querido. Obrigado, Ítalo. Foi ótimo conversar com vocês. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.